Olha nós de novo, turminha! E agora será a nossa aula de matemática. Muito bem! Nessa unidade nós estamos trabalhando aqui dois conteúdos que não foram trabalhados no quarto ano, tá? Nós estamos trabalhando múltiplos e divisores. Não existe segredo nenhum no estudo desse conteúdo, porque múltiplo é simplesmente a tabuada de multiplicação. Ela é infinita, porque eu posso multiplicar um número por tantos outros números de forma infinita. Então, qualquer número pode ser múltiplo de qualquer número, basta ele ser fruto de uma multiplicação, tá? Só um detalhe que eu quero que vocês não se esqueçam. Quando vocês forem fazer o conjunto dos múltiplos de determinado número, você tem que se lembrar que o próprio número, ele é múltiplo dele mesmo, tá? Então, por exemplo, 2. O 2, ele é múltiplo do próprio 2, tá? Então, tem a menino começando lá os múltiplos depois da multiplicação. Por exemplo, 2 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. Tem menino que não coloca nem o 0 e nem o 2. Começa 2 vezes 3, 6. Já começa logo 2 vezes 2, 4. Já começa logo do 4. Entendeu? Não pode. Começa do 0, depois o próprio número que você está multiplicando, no caso do exemplo que eu dei aqui, o 2, e depois segue a sequência infinita, tá bom? É um detalhe aí para os múltiplos. E o outro assunto que nós estudamos requer um pouco mais de paciência para aprender, mas ele não é impossível de ser aprendido, que é os divisores, né? O que é o divisor de um número? Os divisores são os números que eu posso dividir aquele número que eu mencionei e não vai sobrar resto, tá? Na atividade que eu fiz com vocês lá na plataforma, eu dei o exemplo do 8. Quais são os divisores do 8? Então, todos os números que eu consiga dividir o 8 sem sobrar resto são divisores do 8. Uma dica importante, o próprio 8 é divisor do 8, tá? E a metade do 8, quem é a metade do 8? O 4, também é divisor do 8. São dicas importantes, tá? Então, 8 dividido por 1 dá 8, então o 1 é divisor do 8. 8 dividido para 2 dá 4, então o 2 e o 4 são divisores do 8. O 3 eu já não posso dividir pelo 8. E o 4, como eu disse, eu posso dividir pelo 8. O 5 eu não posso dividir pelo 8, nem o 6, nem o 7, e sim o 8. Quando eu estou trabalhando divisibilidade, galera, quando eu passo na metade do número, como eu dei o exemplo aqui do 8, né? Aqui. Quando eu dei o exemplo, a metade do 8 não é 4, acima do 4, qualquer número que surgir aqui acima do 4 não é mais divisível, tá? Então, é uma dica interessante para os alunos que se tocam, é uma dica interessante. Para quem não entendeu nada, não liga. Então, a metade do número, a partir da metade, só o número final vai ser divisível, tá bom? Outro exemplo que eu dei lá na plataforma foi o 12, né? Quais são os divisores do 12? São o 1, porque 12 dividido para 1 é 12. O 2, porque 12 dividido para 2 é 6. Aí o 6 já é o próprio divisor do 12, tá bom? Depois do 6 é o 3, porque 3 vezes 4 é 12. O 4, porque 4 vezes 3 é 12. O 5 não é. O 6, como eu disse, porque 6 vezes 2 é 12. Aí vem, o 6 não é a metade, galera? 6 não é metade do 12? Então, depois do 6, nenhum outro número vai ser divisor, a não ser o próprio 12. O 7 não é divisor do 12. O 8 não é divisor do 12. O 9 não é divisor do 12. O 10, nem o 11, e depois o 12, que é divisor do 12, porque 12 dividido para 1 é 12. Quando nós trabalhamos divisão com números pequenos, como esses que eu mencionei aqui, é massa para aprender. Mas, galera, quando eu vou trabalhar os divisores com números altos, aí é esquema pesado. Para isso, eu vou dar algumas dicas importantes para vocês. Se vocês não conseguirem aprender essas dicas agora de primeira mão, não se preocupe, são dicas. Eu não preciso dominar as dicas. Mas para o aluno que quer ficar expert em divisão, essas dicas são supimpas, tá? Elas se encontram no seu livro na página 187, que são as dicas de critérios de divisibilidade de números, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho essas dicas aí. Por exemplo, eu quero saber se um número ele é divisor de 2. Então, eu tenho lá um número super grande, exemplo, 4.876. Nossa, que número grande. Como é que eu vou saber se ele é divisível por 2? Seguindo a dica que está escrita aqui. E aqui no seu livro, na página 187, diz que
Para ser divisor de 2, basta o número terminar, grifa aí, já está grifado, mas se focaliza, com 0, com 2, com 4, com 6. Então eu pergunto lá para você, turminha do quinto ano, 4.876 é divisível por 2? Aí vocês vão dizer sim. Por quê? Porque ele termina com 6. E 6 é divisor de 2. Não é uma dica moleza? É melhor do que você fazer o cálculo. Tá bom? Qual seria o cálculo que eu ia fazer aqui que não seja esse aqui? Dividir por 2. 4.876 dividido para 2. Se sobrar resto, não sobrar resto, ele é divisor. Tá bom? Uma outra dica. Como é que eu sei que um número é divisor de 3? 3. Como é que eu sei que ele é divisor de 3? O seu livro aqui diz assim, olha. Para você saber, basta você somar os valores absolutos do número. E ao somar os valores do número, se ele for divisível por 3, então o número é divisível por 3. Exemplo, nós temos aqui um número, no próprio exemplo do seu livro, nós temos o número 234, tá bom? Se eu somar 234, eu vou receber o número 3 e 2, 5, 5, 4, 9. 9 é divisível por 3? É. Então o número 234 é divisível por 3. Eu somei os três números, 2 mais 3 mais 4 deu 9. E 9 é divisível por 3. Então o número 234 é divisível por 3. Vamos ver o número 4.876, galera? Junta comigo. 4 mais 8, 12. 12 mais 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 mais 6, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 é divisível para 3, galera? 25? Não, nenhum número vezes 3 dá 25. Então, o número 4.876 não é divisível por 3. Porque ao somar, eu descobri que dá 25 e 25 não é divisível por 3. Beleza? Quando é que o número é divisível por 4? Moleza. Aqui diz que ele é divisível por 4 quando os dois últimos números dele é 0, 0. Ah, mas e se não for 0, 0? Bom, se não for 0, 0, você vai seguir a outra dica que está aqui embaixo, ó. Os dois últimos dígitos do número da direita, ele tem que ser divisível por 4. Exemplo, o número 4.876. O 7 e o 6. O 7 e o 6 é divisível por 4? Não. O 7 e 6 dá 4. 13. E 13 não é dividido por 4. Dúvida? Vai pegando as macetes e leia aqui os exemplos, beleza? Moleza agora essa dica de divisibilidade por 5. Quando é que eu sei que o número é divisível por 5? Se ele terminar em 0 ou em 5. Se ele terminar em qualquer outro número que não seja 0 nem 5, não é divisível por 5. Basta olhar para o último número, tá bom? A dica de divisibilidade por 6 também é moleza. Eu quero saber se um número super grande lá é divisível por 6. O que eu faço? Moleza. Observa se esse número super grande ele é divisível por 2 ou por 3. Se ele for divisível por 2 ou por 3, ele vai ser divisível por 6 também. Para o critério de divisibilidade por 8, você vai atentar-se para a seguinte dica. Para eu saber se o número é divisível por 8, eu vou observar. Ele termina com 3 zeros no final? Sim, então ele é divisível por 8. Agora, ele não termina com 3 zeros. Qual é a outra regra? A outra regra é você ver os 3 últimos dígitos. Por exemplo, o seu livro cita o exemplo aí de 61.112. 61.112 é divisível por 8? Depende. Observe o 112. O 112 é divisível por 8? Aí você divide. 112 por 8 dá X valor. Esse X valor é divisível por 8? É. Então, esse número é divisível por 8. Tá bom? Os divisíveis por 9. Para saber se o número é divisível por 9, é quando a soma dos seus valores é divisível por 9. Exemplo, 2.871. É divisível por 9? Sim. Por quê? Porque quando eu somar o 2 mais o 8, vai dar 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 1, 18. E 18 é divisível por 9. Então, ao somar ao somar os valores daquele número, der um número que é divisível por 9, então aquele número grandão vai ser divisível por 9. E o mais moleza de todo, galera, saber quando o número é divisível por 10. Ele tem que terminar em 0, só isso. Se ele terminar em 0, ele é divisível por 10.
São dicas, tá, galera? Então, possa ser que na prova eu pergunte para você, e eu vou fazer isso, eu vou perguntar para você números pequenininhos, baixinhos, porque você está aprendendo agora divisibilidade, mas eu posso lá, né, me esquivar e perguntar um número grande. Aí você tem que se lembrar, e agora? Como é que eu vou saber se esse número é divisível pelo número que a professora tá perguntando? E eu vou olhar onde? Nos critérios de divisibilidade. E é importante que esses critérios de divisibilidade fiquem arquivados aqui no seu computador maior, que é o cérebro. Por quê? Porque quando você não puder mais olhar pelo livro, você já vai ter tudo guardadinho aqui. Basta você dar um valor de importância a esse assunto, tá bom? Nós vamos agora corrigir a atividade, mas eu espero que você tenha reforçado a sua aprendizagem no assunto.